Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina, amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel, é com grande alegria que damos início ao estudo de mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Dê-nos, Senhor, neste precioso encontro, o auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, que particularmente nos tutelam, assim como rogamos o amparo e a sábia inspiração aos mentores do nosso Grupo Espírita Irmão Gabriel. Senhor Jesus, damos início a mais uma etapa dos nossos estudos fundamentados em seu Evangelho, para o qual humildemente pedimos a divina assistência dos vossos mensageiros nesta noite, dando-nos o estímulo indispensável ao nosso entendimento e discernimento necessários ao aprendizado. Estamos estudando hoje o Advento do Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 7 e 8. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. O advento do Espírito de Verdade nos apresenta a verdadeira essência do cristianismo e, por consequência, também da doutrina espírita. Um Deus bom e justo que não pune os seres humanos, mas que os auxilia em prol do seu crescimento. É assim que nós devemos compreender. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Quando ele diz ser médico das almas, é interessante que nós, como espíritas, saibamos discernir que almas é o estado, do espírito encarnado, é o nosso atual estágio. E ele vem nos asseverar que ele é o médico das almas e que traz para todos nós o remédio da efetiva cura que nós ansiamos. O grande médico das almas nos foi ensinado que é Jesus, e seu remédio são as leis morais. É o único medicamento capaz de nos curar das enfermidades da alma, eliminando assim as consequências que nos impedem de gozarmos aqui na terra da felicidade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Sua predileção, ela não ocorre em detrimento de algo. É interessante que a gente interprete também dessa forma. Quando é dito meus filhos prediletos, ele não está isentando de assistência aos demais. Porque por pobreza, talvez, do nosso idioma, a gente interpreta essa predileção de uma forma distorcida. Mas não. Significa apenas que há um foco, há uma prioridade aqui aos doentes. O remédio deve ser dado a quem carece, e no caso, os fracos, os sofredores, porque é um estado de doença da alma. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados.
a humanidade ela começa já a perceber que a sua infelicidade ela resulta quase sempre da própria inferioridade moral. A gente tem uma certa pressa de ver isso resolvido mais rapidamente quando nós começamos a internalizar essas informações, essas verdades, né? Mas que a gente saiba esperar, porque cada um tem o seu tempo. Mas a humanidade já dá sinais de que está percebendo essa necessidade e, principalmente, combater internamente em si cada um. Quando ela deixar de cultivar o orgulho, a vaidade e seus derivados, ela buscará, enfim, ser feliz. E esse combate ao orgulho, à vaidade, é fundamental. E os seus derivados é a nossa cupidez, a nossa frieza, a nossa indiferença, a nossa volúpia, a luxúria. E tudo isso vem junto com o cultivo do orgulho e a vaidade, para os quais a gente tem tanto estímulo externo, né? Não busqueis alhures a força e a consolação. O mundo é impotente para dá-las. O termo alhures equivaleria a dizer que a gente não busque por aí ou de qualquer forma, essa de forma forçada, né, essa consolação. Quando ele diz que o mundo é impotente para dá-las, é porque nós necessitamos de rever esses nossos pedidos. Jesus, que foi o espírito mais puro que já passou pela terra, ele é o nosso modelo a ser seguido. E o que foi que ele buscou como força e consolação? O próprio trabalho, o próprio entendimento, a resignação. Aceitar é tomar o remédio do esforço no difícil combate às nossas imperfeições morais. E é algo que a gente se pega fazendo muito pouco, que é aceitar o remédio. E o remédio às vezes vem de uma forma amarga, uma forma difícil, mas que é preciso esse esforço nosso, essa resignação para combater essas imperfeições de ordem moral. Elas são difíceis de ser combatidas. Elas requerem realmente uma tomada de atitude muito diferente do que o que nós costumeiramente fazemos. Deus dirige um supremo apelo aos nossos corações por meio do Espiritismo. Essa grande revelação. Escutai-o. A recomendação é tão simples, né? Escutai o Espiritismo. E quando a gente fala escutar, não é simplesmente o ouvir, né? É estudá-lo, é compreendê-lo, é refletir sobre ele. As casas espíritas cumprem um papel muito importante nesse sentido. Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele nos leva a reconhecer Jesus como esse médico de almas, que é o médico que cura, que trata não do nosso corpo, né, mas cuida de nós, espíritos. Por isso, médico de almas. A cura, é bom que a gente entenda também, que ela não virá de milagres, mas da prática do seu ensino deixado e dos exemplos principalmente. Jesus, ele não deixou só o ensino. Ensino é tentativa, né? São técnicas valiosas, mas são tentativas. Mas Jesus foi além e deixando o exemplo. Não faça o que eu determino, faça o que eu faço. E não existe mais clareza do que isso, né? Então que a gente não se iluda procurando essa cura por meio de milagres. Os milagres não virão. Arrancados sejam de nossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. Que elas sejam extirpadas, né? Arrancadas de nossas almas. Elas nos fazem muito mal. Ainda
vivemos na ilusão dos prazeres e dos valores da terra. É bom que a gente veja isso e aceite isso com naturalidade. É assim que ainda somos. Porém, o espírito, ele tem outras necessidades. E é isso que é o grande alerta que a doutrina espírita, o espírito da verdade, vem nos trazer. O homem precisa de um corpo satisfeito em suas necessidades básicas. Isso é muito óbvio. Mas, para propiciar principalmente ao espírito mais livre, cuidar mais das próprias carências. Porque nós sabemos que um corpo afetado, vítima da doença, ele cumpre com mais dificuldade as suas carências espirituais. Por isso, devemos cuidar do corpo e do espírito. A impiedade, a mentira, o erro e essa incredulidade, eles são considerados monstros que sugam o nosso mais puro sangue, ou seja, a nossa vitalidade, e que nos abrem essas chagas, essas feridas, que quase sempre são mortais, porque elas aniquilam a nossa força de trabalho, de reação, de aprendizado. Na busca de valores e prazeres materiais, na nossa rotina, no nosso cotidiano do dia a dia, o homem se afunda na animalidade, desrespeitando a si próprio. E a gente não precisa de muito esforço para constatar isso em nós e nos outros. O mundo caminha assim e o estímulo é muito forte para a continuidade disso tudo. Que no futuro, nós, humildes e submissos ao Criador, nós possamos praticar a sua lei divina. Mas a proposta é que seja num futuro mais próximo e que a gente pratique verdadeiramente essa humildade, essa submissão ao Criador, voluntariamente, né? E que a gente então possa colocar em prática esses ensinamentos da lei divina. Viver instintos primitivos provoca em nós, em nossa essência espiritual, todas essas doenças. E só o amor vivido efetivamente é que poderá nos curar disso. E é exatamente isso que a gente tem a grande dificuldade em fazer. É viver efetivamente essas práticas amorosas no dia a dia. E é só isso que vai realmente nos curar, a nos desvencilhar desses instintos primitivos. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Essa recomendação é uma recomendação muito amorosa. Quando ele diz amai e orai, nós sabemos que oração é agradecimento, é pedido, é demonstração de confiança. E essa doçura que nos é sugerida é para que a gente se torne mais flexíveis e para que a gente invocai do fundo dos nossos corações, sempre que precisarmos, os Espíritos do Senhor. Eles estão sendo disponíveis a nós, eles estão se oferecendo a nos ajudar, mas é preciso que a gente sinalize para que eles venham, para que eles respeitem o nosso livre-arbítrio. Eles não virão se não forem invocados. Por isso, esse aconselhamento, para que a gente os invoque, solicite as suas presenças. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que pedem, porque o pedido é uma demonstração, primeiro, de querer e de humildade necessários. Mas Deus sempre vai consolar, mas é preciso que a gente faça da nossa parte. E o pedir humildemente, ele nos dá essa força, esse crédito. Seu poder, ele cobre toda a terra, toda ela. Junto de cada lágrima, ele coloca um bálsamo que vai nos consolar. É só a gente analisar com confiança que sempre um problema ele está associado a uma solução.
ele tem o seu motivo. A dor, ela é um instrumento pedagógico, ela sempre vem para nos auxiliar a rever alguma posição, alguma atitude. Então, por isso é essa afirmativa. Cobre toda a terra onde estivermos, e cada lágrima então significa a dor que suaviza, que ensina e principalmente que consola. A abnegação e o devotamento é um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A abnegação é quando nós conseguimos a proeza de priorizar a causa do outro em detrimento da nossa. Coisa difícil, é uma recomendação muito difícil porque nós ainda somos muito dedicados nas causas próprias. Então essa abnegação sugerida, ela é difícil, assim como o devotamento. Sermos devotados à causa do outro, à causa coletiva, é uma recomendação difícil, porém ela é de uma validade muito profunda. A sabedoria humana de toda a humanidade, ela reside nessas duas recomendações, nessas duas palavras. Possam, então, nós, espíritos sofredores, compreendermos essa verdade, sermos abnegados e devotados, em vez de clamarmos contra as dores sofridas. Que a gente possa, então, tomar por lema o devotamento e a abnegação para sermos mais fortes, porque quando a gente se dedica nessa abnegação e devotamento ao próximo, nós nos fortalecemos, porque nós minimizamos assim os próprios sofrimentos, porque nós estamos tão devotados, tão abnegados na causa coletiva, que com isso nós nos fortalecemos, porque a ajuda recebida é muito grande. Elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade nos impõem. Então, se a caridade é uma prática fundamental e sem ela não haverá a salvação, é interessante a gente saber então que o devotamento e a abnegação são ingredientes também fundamentais dessa caridade. O sentimento do dever cumprido nos dará repouso ao espírito e resignação. Nós sabemos o quanto isso é importante para nós, essa sensação, esse sentimento do dever cumprido. Essa paz experimentada, essa tranquilidade, nos garante então esse repouso do espírito e nos estimula a viver abençoados aí pela resignação necessária. O coração bate, então, melhor, e a alma se asserena e o corpo se forra, se protege, ele se blinda dos sofrimentos. Então, quando a gente pratica isso, sinalizados por essa inspiração, por esses estímulos, nós fortalecemos também o corpo físico. Nós nos blindamos contra esses desconfortos temporários. Por isso é que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais fraco se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Ou seja, um interfere no outro. Nós cuidamos diariamente da higiene do corpo, mas às vezes negligenciamos o expurgo do nosso lixo mental. Dessa forma, os remédios continuarão sendo meros paliativos, que minimizam os efeitos, mas deixam permanentes as causas. E é uma rotina que a gente faz tão naturalmente, que a gente não se dá conta da importância da gente, como fazemos a higiene do corpo, nós passemos também a não negligenciar esse expurgo do nosso lixo mental, através da reflexão, através da oração, dessa autoavaliação que fazemos de como foi o nosso dia, as nossas atitudes. E dessa forma como nós fazemos,
os remédios recebidos, eles não farão o efeito esperado, porque o efeito do remédio ele é temporário, ele cuida da dor, das sensações. E nós precisamos combater o mal na raiz e não só minimizar aparentemente os seus efeitos. Nesta mensagem do Espírito de Verdade, especificamente aquela do item 8, na sua última frase, quando o Espírito de Verdade nos traz a seguinte reflexão: o sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Aqui cabe uma reflexão bastante importante, porque comumente nós temos a tendência de atribuir as dores que nós carregamos, as dificuldades que nós temos, nós as atribuímos a terceiros. Fulano fez isso comigo, Ciclano tornou a minha vida assim. É importante nós entendermos, sentirmos que ninguém, nem tampouco nenhuma entidade no universo tem força para atingir o nosso perispírito. As pessoas podem atingir o meu corpo de carne, mas o meu perispírito somente eu. Nenhuma entidade, nada tem essa força, tem esse potencial. Ou seja, todas as dores, as mágoas íntimas são construções próprias. E aqui, diante disso, nós precisamos voltar nesse último apontamento do Espírito de Verdade. O corpo sofre tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Ou seja, diante das dificuldades que nos visitam a existência, a jornada, o que eu vou fazer com elas que vai promover desarranjos energéticos na minha malha perispirítica. Então, o fato de alguém me enganar, me trair, o fato de alguém mentir para mim, o fato de alguém promover alguma calúnia, alguma difamação, é uma escolha dessas pessoas. Agora, o que eu vou sentir a partir daí, o que eu vou fazer com isso que estão fazendo comigo, aí é uma escolha minha. Então, o que os outros fazem comigo é um problema deles. O que eu faço com aquilo que os outros fazem comigo é uma decisão minha. E aí, esse ponto, ele é muito, mas muito importante, porque as mágoas, os ressentimentos e os rancores, eles são indícios de que ainda em nós existem elementos do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Porque diante da atitude equivocada do outro, eu faço raciocínios do tipo: quem é fulano para fazer isso comigo? Por que fulano não fez isso comigo? Ou seja, eu tenho um movimento de exigência onde todos deveriam atender às minhas demandas. Eu estou aqui, eu sou um ser especial e todos têm que atender às minhas necessidades. Eu só estou preocupado comigo mesmo. Isso é um movimento do egoísmo. Então, na convivência diária, eu exijo dos outros além daquilo que eles podem dar.
porque cada um só consegue dar aquilo que lhe é possível. E aí me falta essa capacidade de compreensão, me falta essa capacidade de compaixão, me falta o respeito de entender qual é o tempo do outro. Cada espírito está no seu tempo específico e dentro daquele tempo em que ele dá aquilo que ele pode dar. Ou seja, no convívio com a diversidade dos carismas que nos rodeiam, no convívio com outros espíritos, com outras pessoas, cada um vai se comportar de uma maneira. Se, por meio desse convívio, cada vez que alguém não agir da maneira que eu gostaria que fosse, eu ficar ressentido e magoado, o corpo vai sofrer. Por quê? Voltando ao que a gente colocou no início dessa nossa reflexão. Os desarranjos energéticos na nossa malha perispirítica, somente nós mesmos temos poder e força para fazer. Então, sentir-se magoado e ofendido é uma decisão pessoal e intransferível do espírito. E ao fazer isso, ele vai baixar o seu padrão vibratório e vai promover nele mesmo um desequilíbrio dos centros de energia. A partir desse desequilíbrio, por ele não compreender o tempo do outro, por ele ainda estagiar em esferas do egoísmo e desejar que todos façam, ajam e sintam como ele acha que tem que ser, por meio desse desequilíbrio energético, o corpo começa a sofrer. Por isso que o Espírito de Verdade nos aponta com tanta clareza que o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Ora, quem atinge o espírito? O próprio espírito. Outro espírito não consegue atingir o espírito. Somente o espírito atinge o próprio espírito. Então, as dores, as depressões, todas essas dificuldades são escolhas nossas. É por isso que o Espírito de Verdade nos coloca que toda a sabedoria terrena está sustentada no devotamento e abnegação. E o Espírito de Verdade nos coloca com ainda mais clareza. Se todos os espíritos sofredores compreendessem essa verdade da sabedoria do devotamento e da abnegação, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo vosso quinhão, eles se entregariam a esses dois valores do devotamento e da abnegação e seriam mais fortes, porque cada um de nós passaria a assumir os nossos deveres e teríamos forças para vivenciar caridade e humildade. Existem sim inúmeras injustiças no mundo, mas é necessário que nós tenhamos em mente que não existem injustiçados. Tudo quanto nos visita a existência é uma oportunidade para vencermos a nós mesmos, porque quando estivermos livres dessas chagas do orgulho, do egoísmo e da vaidade, nós não alimentaremos mais rancores, vaidades, egoísmos. Nós estaremos envoltos nessas duas sábias virtudes da providência divina, que é o devotamento e a abnegação. Abraçaremos essas nossas dores com amor, enxergando nelas oportunidades e compromissos para a nossa iluminação. Sentindo que aquilo que me acontece é justo e necessário, não há desânimo. Se não há desânimo, não há desarranjo energético na malha perispirítica. E se a malha perispirítica
está estruturada e equilibrada nas leis de amor, o corpo não sofre. E aí o coração bate mais tranquilo, a alma se asserena e não há desfalecimento do veículo de carne. É uma decisão de cada um de nós que precisamos diariamente envidar esses esforços para buscar compreender e sentir a verdade e, mais do que isso, a necessidade de muitas dessas dores. Não como algo ruim, não como uma maldade, nada disso. Como aquela educação divina de um Pai extremamente amoroso que nos acolhe com o seu afeto e vai nos dando as lições para que nos tornemos pessoas melhores, mais fortes, mais decididas e, principalmente, espíritos felizes. O Espírito de Verdade nos faz um convite sublime para que a gente possa deixar de lado agora toda e qualquer mágoa e ressentimento, entendendo que o mal que os outros nos fazem não nos torna uma pessoa má. O mal que nos torna mal é o mal que nós fazemos. O que os outros fazem é problema deles. O que nós fazemos é responsabilidade nossa. É muito melhor nós termos o rosto sangrando de uma pedrada recebida, vai doer. Nós vamos deitar à noite no travesseiro e vamos sentir essas dores, mas vai cicatrizar. Mas aquele que tem a mão suja de ter arremessado, carregará esse sofrimento por séculos, quiçá milênios. Mantenhamos as nossas mãos limpas, porque dessa forma, mesmo com o corpo de carne sofrido, o nosso espírito, toda a minha estrutura perispirítica se eleva em paz para planos maiores. Tem um ditado muito antigo, mas muito oportuno para essa reflexão. O sândalo é uma madeira que exala perfumes assim muito exóticos, muito característicos, né? Uma planta, né, que tem uma essência muito agradável. Então tem um ditado muito profundo que cabe para todos nós, para que a gente não caia nas armadilhas do desânimo, do desfalecimento e do sofrimento do corpo de carne, por construirmos mágoas, orgulhos e ressentimentos, por não entendermos o tempo do outro espírito. E a gente gostaria de encerrar com esse ditado, que é um resumo de muita sabedoria. Sejamos como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Agradecemos à espiritualidade superior pelo acolhimento a nós concedido, viabilizando o nosso estudo de hoje. Que a divina luz nos possibilite a reflexão e o aproveitamento das valiosas lições por nós exploradas. Que elas possam se irradiar até nossas lideranças políticas e demais autoridades em todas as instâncias sociais, no sentido de inspirar a todos para uma administração pautada no combate ao orgulho e ao egoísmo, com a participação de cada um de nós. Que assim seja.